Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de Tecnologia Farmacêutica 3 de hoje, em que trabalharemos umas atividades, alguns exercícios, na forma de uma revisão para a nossa primeira avaliação oficial, que acontece semana que vem, né? Os exercícios, o conteúdo aqui trabalhado e que envolve também a avaliação que faremos na semana que vem é sobre sistemas dispersos e emulsões, né? Os agentes emulsificantes, emulsivos ou emulgentes, e o equilíbrio hidrófilo-lipófilo. Então, questão número 1, complete. As emulsões são formas farmacêuticas ou semissólidas, de aspecto ou... Então, as emulsões são formas farmacêuticas líquidas ou semissólidas. Como assim, professor? Ela pode se encontrar nessas duas fases, digamos assim. Ela pode ser líquida ou sólida, ou semissólida? Sim, tá? Geralmente, as emulsões de uso oral, tá? Como emulsão Scott, emulsão de simeticona, uma emulsão de óleo mineral, elas são líquidas, tá? Agora, nós temos as emulsões de uso tópico, que tem viscosidade, e aí elas são plásticas, semissólidas, que é o caso dos cremes, tá? Então, as emulsões de uso oral, geralmente são líquidas, e a de uso tópico, ou para uso externo, que são chamadas de creme, são semissólidas, mas todas são sistemas dispersos e emulsionados, tá? De aspecto, então a emulsão, ela é uma dispersão que tem aquele aspecto leitoso ou cremoso, né? Lembra de um creme, de um condicionador, né? Tem esse aspecto leitoso ou cremoso. As emulsões, por serem dispersões farmacêuticas, elas são constituídas por duas fases imissíveis entre si. Ela é constituída por um líquido que é imissível no seio de outro, né? Então, a gente tem uma fase que está presente na forma de gotículas em menor quantidade na emulsão, que é a fase interna ou descontínua. Então, uma emulsão ela é constituída por duas fases imissíveis, né? Uma na forma de pequenas gotículas, que é a que está em menor quantidade, que é a fase interna ou descontínua, que vai estar dispersas em uma fase que está em maior concentração, que é o que a gente chama de fase externa, contínua ou dispersante. A emulsão, por ser um sistema disperso, ela é termodinamicamente instável. Então, o que dá estabilidade a ela é um agente, né? Um adjuvante farmacêutico, farmacotécnico, capaz de diminuir a tensão superficial e manter a dispersão na interface óleo-água, que é o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente. Se a emulsão não tiver esse adjuvante farmacêutico, ela não mantém a dispersão. Haverá separação de fases. Número 2. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Azeite, oleoso, vinagre, ácido acético, aquoso. Porém, adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese. Ou seja, um sistema disperso de aspecto leitoso ou cremoso, característico das emulsões, né? Então, aqui a gente tem duas fases
que caracteriza uma emulsão, o azeite representando a fase oleosa, vinagre, a fase aquosa, né? Que separam-se logo em duas camadas quando misturados. Entretanto, adicionando-se ovo e agitando a mistura, eu obtenho uma dispersão. Por quê? Porque a gema do ovo ela tem lecitina, que vai atuar como o agente emulsificante, emulsivo ou emulgente, que é imprescindível para manter a dispersão e a estabilidade da emulsão. Né? As preparações farmacêuticas designadas por cremes são emulsões semissólidas contendo substâncias medicamentosas dissolvidas ou suspensas nas suas fases aquosa ou oleosa. O creme é a emulsão semissólida plástica de aplicação tópica, de uso externo, né? Discorra sobre as etapas de preparação dos cremes. Então, nós temos pesagem dos componentes das fases oleosa e aquosa, mistura dos componentes da fase aquosa e oleosa separadamente. Então, eu preciso pegar todos os componentes lipofílicos e lipossolúveis, colocar em um becker, por exemplo, e a água e os componentes hidrossolúveis em um outro becker, tá? Levar aquecimento os componentes. Não, os componentes não, porque aí já misturou, né? Levar para aquecimento a fase aquosa, oleosa. Aferir a temperatura das fases aquosa, oleosa e aquosa. Aquecimento, né? Separadamente. Atingir as devidas temperaturas. Verter a fase aquosa sobre a oleosa. Então, eu misturo todos os componentes lipofílicos e lipossolúveis em um recipiente, num becker, a água e os componentes hidrossolúveis em um outro becker, levo para aquecimento essas fases separadamente, faço a aferição da temperatura de cada uma dessas fases. Geralmente, a aquosa, por perder calor mais facilmente, ela deve se aquecer a uma temperatura superior à da oleosa, 75, 80 graus, a oleosa ali uns 70 graus, tá? Ao atingir as devidas temperaturas, eu vou pegar o becker, né, ou o recipiente que seja com a fase aquosa e vou verter sobre a fase oleosa. Sob agitação constante. Manter a agitação até que a emulsão atinja a temperatura ambiente e a viscosidade desejada. Então, pessoal, o mais importante no preparo de cremes, esse cuidado de levar para aquecimento componentes da fase aquosa e oleosa separadamente, que eles possam atingir as devidas temperaturas, que não pode ser muito alta ou nem muito baixa, né? Isso varia um pouco na literatura, mas o que é consenso é que a aquosa tem que estar ligeiramente em temperatura superior à oleosa, porque ela perde calor mais facilmente, né? Em média ali 80, 85, 75 graus. Oleosa 65, 70, tá? Aferindo a temperatura e atingindo, né, a temperatura devida, você deve verter a fase aquosa sobre a oleosa. Então,
Becker com a fase aquosa, você verte em cima do becker com a fase oleosa, sob agitação constante, com bastão de vidro, ou você pode levar isso para um agitador mecânico, né? E essa agitação deve ser mantida até que a emulsão atinja a temperatura ambiente e adquira a viscosidade desejada, né? O uso do becker, do bastão de vidro, do agitador mecânico, é a produção de cremes a nível de bancada, no contexto da farmácia de manipulação em pequena escala. Em grande escala, você vai ter os reatores, né, de aço inoxidável, os misturadores industriais com termostato, que vão aquecer, também fazer a aquosa oleosa, e vão manter essa agitação com a presença de umas hélices, né, com agitação planetária, para que os cremes sejam produzidos em escala industrial, tá? Os utensílios e equipamentos utilizados durante a preparação dessas formas farmacêuticas. Aqui, em pequena escala, o que é isso? Estou querendo dizer a nível da farmácia de manipulação, né? A gente vai usar Beckeres, chapa aquecedora, primeiro, né? A balança para pesagem de matéria-prima, as espátulas para pesagem, Beckeres para as matérias-primas sólidas e para levar para aquecimento, vidrarias volumétricas, né? Então, geralmente provetas, chapa aquecedora, depois que eu verter eu preciso agitar, bastão de vidro. Basicamente é isso que vai precisar para o preparo, né? E em escala industrial, né? Precisar de reatores, misturadores industriais, de aço inoxidável, termostato para aquecimento, agitação planetária, homogeneizador. Cite pelo menos 3 cuidados que são imprescindíveis na manipulação dos cremes. Ali, quando a gente discorreu as etapas de produção de cremes, na verdade a gente já discutiu um pouco a respeito disso, né? Mas já que a questão está pedindo, vamos destacar. Então, primeiro, levar aquecimento os componentes da fase oleosa e aquosa separadamente. Eu só faço a mistura das fases quando elas atingirão as devidas temperaturas, tá? Aquecer a fase aquosa em temperatura ligeiramente superior à da fase oleosa, porque a fase aquosa perde calor mais facilmente, tá? Isso que é importante. E a última coisa é, ao atingir as devidas temperaturas, né, verter, quer dizer,
eu vou adicionar o conteúdo da fase aquosa sobre a oleosa. Quando você verte a fase aquosa na oleosa, não basta simplesmente verter e deixar lá. Para que você forme um sistema disperso, né, com maior estabilidade, você tem que manter esse líquido sob agitação constante, de modo que ele perca calor de maneira gradativa. Quando ela atinge a temperatura ambiente, você começa a adquirir a viscosidade desejada, de um creme mesmo. Se você só verter fase aquosa sobre a oleosa, há um grande risco de que haja separação. Aqui se cite pelo menos 3 cuidados, né? Pelo menos, então pode ser mais. Vou colocar um aqui só pela importância, esses 3 já estariam bom. Mas para que fique bem claro isso, né? A escolha adequada do agente emulsificante conforme o tipo de emulsão fabricada. Então, ao longo da revisão de hoje, a gente vai falar a respeito disso, né? Existe uma escala numérica, um valor de referência que reflete as características do agente emulsificante, e isso é muito importante, às vezes até matematicamente calculado, para que você faça o uso adequado do agente emulsificante para o tipo de emulsão que você está manipulando ou fabricando. Então, se é uma emulsão óleo em água, ou se é uma emulsão água em óleo, ou se é uma emulsão múltipla do tipo água, óleo, água, ou uma emulsão múltipla do tipo óleo, água, óleo, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Marque verdadeiro ou falso. As emulsões são preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de uma fase sólida insolúvel ou praticamente insolúvel em uma fase líquida. Não. Nas emulsões nós temos 2 fases líquidas. Existe sim uma dispersão, em que você tem uma fase sólida finamente dividida, pulverizada, em um veículo no qual essa fase sólida exibe mínima solubilidade ou é insolúvel. Mas isso não é emulsão. Seria o conceito de suspensão, tá? As emulsões são constituídas por pelo menos um líquido disperso intimamente em um outro líquido no qual é immiscível. Aí sim, não é um sólido num líquido. Isso é suspensão. É um líquido em outro líquido. Ou seja, fase aquosa em fase oleosa ou fase oleosa em fase aquosa. Por apresentar uma estabilidade mínima, sim, a estabilidade da emulsão é baixa. É necessário o uso cuidadoso da agitação imediatamente antes de se proceder à administração dessa forma farmacêutica, assim de assegurar a uniformidade da dose, né? Isso no caso das emulsões de uso oral, que são líquidas. Por esses líquidos, né, estarem dispersos e não dissolvidos uns nos outros, a agitação é muito importante para fazer uma redispersão dos glóbulos, né, das gotículas da fase interna e proporcionar uma administração mais homogênea da dose. Então, isso é verdadeiro. As emulsões do tipo óleo em água, então são gotículas de óleo dispersas em água. A fase oleosa é a interna descontínua ou dispersa, a aquosa é a externa contínua ou dispersante. A água aqui, nesse caso, é que está em maior quantidade. Originam-se do emulsificante predominantemente lipofílico. Se a emulsão é óleo em água, ela tem mais água. Então, o emulsificante tem que ter maior afinidade pela água, ele tem que ser hidrofílico. A água é uma molécula polar, então tem que haver predominância na molécula da parte polar, hidrofílica e não lipofílica. O agente emulsificante predominantemente lipofílico estabiliza melhor emulsões água em óleo.
e não óleo em água, tá? Ao passo que as emulsões do tipo água em óleo são obtidas através da utilização de emulsificante com predominância na sua característica hidrófila. Não, porque a emulsão água em óleo tem mais óleo, então tem que ter predominância no tensoativo da parte lipofílica. Então aqui está trocado, né? Aqui, para ficar certo, teria que ficar as emulsões do tipo óleo em água originam-se do emulsificante predominantemente hidrofílico, ao passo que as emulsões do tipo água em óleo são obtidas através da utilização de emulsificante com predominância na sua característica lipófila. Aí ficaria certo. A administração de água e eletrólitos juntamente com óleos e vitaminas lipossolúveis na nutrição parenteral é possível através de emulsões. Então, ó, eu tenho água e eletrólitos, constituindo a fase aquosa, vitaminas lipossolúveis, constituindo a fase oleosa. Isso é uma dispersão do tipo emulsão, né? Então, é possível na nutrição parenteral eu administrar água, eletrólitos e vitaminas lipossolúveis através de emulsões água em óleo, cujos diâmetro e uniformidade dos glóbulos dispersos sejam adequados para a utilização endovenosa. Para a nutrição parenteral, a aplicação endovenosa, eu jamais posso utilizar emulsões água em óleo. Só óleo em água. As emulsões água em óleo têm mais gotículas de óleo, o que leva a um risco de embolia, obstrução, né, entupimento de vasos de menor calibre. E mesmo aquelas óleo em água, o diâmetro das gotículas da fase interna e o tipo de agente emulsificante precisam ser cuidadosamente, precisamente escolhidos, tá? Com relação à estabilidade das emulsões, assinale a alternativa correta. O aumento da viscosidade da fase externa. O que é a viscosidade? Eu diminuir a fluidez, né? Viscosidade é resistência à fluidez. A formulação, ela fica menos fluida, ela escoa menos facilmente. O aumento da viscosidade da fase externa não modifica a estabilidade da emulsão. Modifica sim. O aumento da viscosidade da fase externa, até certo ponto, ela é importante, porque ela vai diminuir o processo de fusão, floculação, sedimentação das gotículas da fase interna, tá? Os tensoativos têm a finalidade de diminuir a tensão superficial, proporcionando um aumento da estabilidade da emulsão. Certo? Eu diminuo a tensão superficial, mantendo a dispersão na interface óleo-água, né? A coalescência é um efeito comum nas emulsões altamente estáveis, de maneira alguma. A coalescência é a quebra, ruptura da emulsão, a total separação de fases em aquosa no fundo do recipiente e oleosa na superfície. Se ocorrer coalescência, a emulsão perdeu a sua estabilidade. A coalescência não pode acontecer antes do prazo de validade da emulsão ter se expirado, tá? Então, está corretíssimo. Ou, está erradíssimo. Coalescência não deve acontecer em emulsões estáveis. Quanto mais homogêneo o tamanho das partículas dispersas, menor a estabilidade da emulsão. Não. Quanto mais homogêneo o tamanho das partículas da fase interna dos glóbulos, maior a estabilidade. As emulsões são consideradas sistemas termodinamicamente estáveis. Não, são sistemas termodinamicamente instáveis. Porque são duas fases que não têm solubilidade entre si. Eu só consigo manter a dispersão por um prazo de validade graças a um agente emulsificante. Elas são altamente instáveis, são termodinamicamente instáveis. As emulsões, olha lá, são sistemas bifásicos. Um sistema bifásico ele não é termodinamicamente estável. Termodinamicamente estável é uma solução em que é um sistema monofásico, constituído por uma única fase, porque os componentes, né, sólidos estão completamente dissolvidos num veículo utilizado. As emulsões são sistemas bifásicos nos quais um líquido está disperso em outro na forma de pequenas gotículas. Sobre as emulsões do seu preparo, assinar a alternativa incorreta. A emulsificação é o processo de criação de uma emulsão a partir de duas fases immiscíveis, ou seja, que não se misturam, água e óleo. Correto.
Os agentes emulsificantes são surfactantes, ou seja, moléculas anfifílicas tensoativos, que têm uma parte polar com afinidade pela água e uma cadeia graxa apolar com afinidade pelo óleo, que se concentram na interface de duas fases immiscíveis, ou seja, que não se mistura, mantendo a dispersão na interface óleo-água e reduzindo a tensão superficial entre elas. Correto. Cremagem é a migração de gotículas da fase interna para a parte superior da emulsão. Não. Ah, sim, cremagem. Cremagem ou formação de nata. É a migração das gotículas da fase interna para a parte superior da emulsão. É isso mesmo. Estou confundindo com coalescência. Coalescência é a quebra, ruptura total da emulsão e separação em duas fases, tá? Aí a emulsão perdeu a sua estabilidade. Cremagem não, é a formação de nata ou cremeação, quando as gotículas da fase interna, por ter uma densidade menor do que as da fase externa, migram para a superfície. Eu consigo redispersar essas gotículas da fase interna por simples agitação. Então ainda não é coalescência, a emulsão não quebrou a sua estabilidade, tá? Sedimentação é a migração de gotículas da fase interna para a parte inferior da emulsão. Correto. A cremagem é a formação de nata, a migração para a parte superior da emulsão. E a sedimentação é para a parte inferior. Se deposita no fundo do recipiente. Tudo certo. Então, a letra E tem que estar errada, né? Nas emulsões óleo em água, a água está dispersa como gotículas em uma fase oleosa. Ao contrário. Na emulsão óleo em água, eu vou ter o óleo disperso como gotículas em uma fase aquosa. Sempre a fase externa em maior quantidade é a segunda. Então, aqui é gotículas de óleo dispersas em água. E não gotículas de água dispersas em óleo, igual está falando aqui. Os sistemas emulsionados são formados por componentes aquosos, oleosos e moléculas anfifílicas. Então, eu tenho, numa emulsão, fase aquosa, fase oleosa e o agente emulsificante, que são os surfactantes, que são os tensoativos, tá? E que são moléculas anfifílicas, ou seja, moléculas de caráter duplo, anfipáticas, né? Tem uma cabeça polar e uma cauda graxa. Coalescência. Opa, aí as moléculas anfifílicas, juntamente com velocidade e tempo de agitação adequado, permitem a preparação de emulsões estáveis. Assinale a alternativa em que o principal problema de estabilidade nas emulsões está corretamente descrito e definido. Coalescência. Fenômeno de deposição das gotículas de maior densidade oleosa no fundo do frasco. Isso não é coalescência, isso é sedimentação. Cremagem, fenômeno de sedimentação das gotículas da fase de menor densidade, que é a fase aquosa, no fundo do frasco. Errado. Isso é sedimentação. E aqui está tudo trocado, pessoal. Olha aqui. Coalescência, fenômeno de deposição das gotículas da fase de maior densidade no fundo do frasco. A deposição das gotículas de maior densidade no fundo do frasco, isso é sedimentação. E a fase de maior densidade não é a oleosa, é a aquosa. Está trocado, né? E aqui também deveria ser sedimentação. Cremagem, fenômeno de sedimentação das gotículas de menor densidade. A fase aquosa não tem menor densidade no fundo do frasco. E, mesmo assim, mesmo que aqui falasse fase aquosa como sendo a de menor densidade, a sedimentação não acontece para menor densidade, acontece para a fase de maior densidade. E esse fenômeno de sedimentação não é chamado de cremagem, é chamado de sedimentação, a deposição, né, no fundo do recipiente. Cremagem, fenômeno de aglomeração das gotículas menores em maiores com separação total das fases no frasco. Isso é a ruptura ou quebra da emulsão, que a gente chama de coalescência. Sedimentação, fenômeno de formação de nata das gotículas da fase de maior densidade na superfície da emulsão. A formação de nata, a gente não chama de sedimentação, a gente chama de cremagem ou cremeação. E elas se aglomeram na superfície da emulsão
Não porque elas têm maior densidade, mas justamente por terem menor densidade. Porque se elas tiverem maior densidade, não vai ter cremagem. Vai ter o quê? Vai ter a sedimentação. Então aqui também está tudo trocado. Coalescência, fenômeno de aglomeração das gotículas menores em maiores, com separação total das fases no frasco. Aí sim, a total separação de fases, quebra e ruptura da emulsão, é a coalescência. Você tem a aglomeração das gotículas da fase interna, uma com uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até que elas se unem, vão formar uma gotícula maior só, ocorrendo a ruptura, quebra e a total separação de fases no frasco. Acerca das formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica, assinar a alternativa correta. Estudos quanto à estabilidade das emulsões armazenadas nos hospitais são relevantes, visto que elas podem apresentar sinais de desestabilização, tais como floculação, que é a aglomeração, a fusão das gotículas da fase interna, formando agregados, cremeação ou cremagem, que é a formação de nata na superfície da emulsão, devido à migração das gotículas da fase interna menos densa para a parte superior da emulsão. Sedimentação é a deposição no fundo do recipiente das gotículas da fase interna mais densas no fundo do recipiente. Coalescência é a ruptura, quebra e total separação de fases da emulsão. Inversão de fases e, por fim, separação das fases e inativação de substâncias ativas e ineficácia do sistema. Esses mecanismos sempre ocorrem separadamente. Não. É um processo gradativo, né? Elas podem se agregar, floculando, já podem formar nata na superfície, que é a cremeação, ou elas podem se agregar, que é a floculação, e depositar no fundo do recipiente, que é a sedimentação. Então, é um processo dinâmico, não é separado. A emulsão é uma forma farmacêutica obtida pela dispersão de duas fases líquidas miscíveis. Não, immiscíveis, porque elas não se misturam água e óleo. As emulsões têm boa aceitação e apresentam resultados clínicos, mas são termodinamicamente instáveis, certo? Logo, é preciso investigar a respectiva estabilidade física, química e fisicoquímica durante determinado intervalo de tempo, conhecido como prazo de instabilidade. Não. Esse é justamente o prazo de validade, que mantém estabilidade física, química, fisicoquímica e microbiológica, inclusive. A instabilidade das emulsões não é influenciada por contaminantes microbiológicos. Fungos, bolores, mofos, bactérias, claro que influenciam. Emulsão é a preparação farmacêutica obtida pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis, certo? Classificadas como água, óleo, óleo, água. Gotículas de água dispersas em óleo ou gotículas de óleo dispersas em água, certinho. Um técnico em farmácia está preparando uma emulsão água em óleo e observando sua estabilidade. Neste sentido, considerando a estabilidade dessa emulsão, analise as afirmativas abaixo. Então, a emulsão é óleo, água. Por que água em letra maiúscula? Porque significa que aqui a fase interna descontínua ou dispersa é a fase oleosa. E a fase externa contínua ou dispersante é a fase aquosa. A interna é aquela que sempre vai estar em menor concentração. E a fase externa é aquela que sempre vai estar em... Professor, aí não seria ao contrário, não? maior concentração. Opa, peraí, verdade. A emulsão é água em óleo, né? É isso mesmo. Desculpa. É água em óleo. Isso mesmo. Se a emulsão fosse óleo em água, que seria daquele jeito, né? Mas está certo, aqui falou água em óleo. Então, a fase aquosa
está em menor concentração em relação à fase oleosa. Isso. Obrigado, porque se a gente faz isso, essa interpretação errada desde o início, aí o exercício todo vai ficar errado. Então, água em óleo. Agora tá certo. Então, são gotículas de água dispersas em óleo, é uma emulsão oleosa. Entre os recipientes que podem ser utilizados para aumentar a viscosidade da fase externa desta emulsão está o álcool cetoestearílico. O álcool cetoestearílico é um álcool graxo, tá? Um agente de consistência que tem afinidade por óleo, pela fase oleosa. A nossa fase oleosa aqui é a fase externa. E aqui fala que poderia utilizar o álcool para aumentar a viscosidade da fase externa. Então está correto, porque é justamente na fase externa desse tipo de emulsão em que eu tenho os componentes lipofílicos. E o álcool cetoestearílico é lipofílico. Então isso aqui é verdadeiro. Entre os recipientes que podem ser utilizados para aumentar a viscosidade da fase interna desta emulsão está a carboximetilcelulose. Carboximetilcelulose é um agente espessante e viscosificante doador de viscosidade, derivado da celulose, e que tem afinidade pela fase aquosa. E aí, a nossa fase aquosa é a fase interna? É, então está correto também. A floculação, que é a formação de aglomerados provenientes da fusão das gotículas da fase interna, é um tipo de alteração na estabilidade das emulsões, onde se verifica a reunião de vários glóbulos da fase dispersa, que é a interna, né? Em agregados, sendo este processo geralmente irreversível. Tá tudo certo. Só essa palavra aqui que deixou a alternativa errada. A floculação não é irreversível. A agregação, a fusão das gotículas da fase interna, que é a floculação, a cremeação ou cremagem, que é a formação de nata na superfície, ou a sedimentação das gotículas da fase interna no fundo do recipiente, que é a sedimentação, tudo isso é reversível, tá? Por simples agitação, eu consigo restabelecer a dispersão da emulsão. O que é irreversível? A coalescência, que é a quebra, ruptura e total separação de fase da emulsão, tá? Aí a coalescência realmente não tem como reverter. Aí, a coalescência é o agrupamento dos glóbulos da fase dispersa, que é a interna ou descontínua, ocorrendo separação completa das duas fases, certinho. Este processo geralmente é reversível e dependente das características de estabilidade da película, do agente emulsificante ou da mistura destes utilizada. Tudo correto também, se não fosse essa palavra reversível. Teria que estar irreversível. Porque a floculação, a sedimentação e a cremeação ou cremagem que é reversível. A coalescência é irreversível. Então, apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas. A farmacopeia brasileira define emulsões como preparações farmacêuticas obtidas pela dispersão de duas fases líquidas immiscíveis ou praticamente immiscíveis. Com relação às emulsões, analise as afirmativas a seguir. Os agentes emulsivos com EHL entre 3 a 6 são mais hidrofílicos e por isso servem para emulsionar emulsões óleo em água. Então, isso aqui você tem que ter uma regrinha na cabeça. Se o valor de EHL está entre 3 e 6, significa que o emulsificante tem predominância na molécula da parte lipofílica, ou seja, apolar. Com isso, é um emulsificante que estabiliza melhor emulsões que tenham mais
óleo, emulsões que tenham fase oleosa predominante. E que emulsão é essa? A emulsão água. O valor de EHL está situado no intervalo entre 8 e 18, o meu emulsificante tem predominância, tem forte orientação hidrofílica pela água. Ou seja, há predominância na molécula da parte polar. Se há predominância na molécula do emulsificante da parte polar, ele tem maior afinidade pela água. Então, ele estabiliza melhor emulsões que tenham mais água. E que emulsão é essa? É a emulsão óleo em água. Então, isso aqui, ó, você faz qualquer exercício com essa informação que fala sobre EHL. Então, olha lá. Os agentes emulsificantes com EHL entre 3 e 6 são mais hidrofílicos? Entre 3 e 6, eles são mais lipofílicos. Já errou aí. E por isso servem para emulsionar emulsões óleo-água? Não. Teria que ser água-óleo. Então, tá tudo errado. Os agentes emulsivos podem criar, nas gotículas da fase dispersa, um potencial elétrico adequado, de modo a provocar a repulsão mútua dessas gotículas. Então, não sei se vocês se lembram, quando a gente falou de emulsificante, a parte polar da molécula pode, inclusive, caracterizar esse tensoativo, esse surfactante, do tipo catiônico ou aniônico, né? Se há predominância da parte positiva ou negativa. Então, a presença dessas cargas da parte polar ou hidrofílica na molécula do emulsificante cria um potencial elétrico e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Essa repulsão ela é requerida e importante para que essas gotículas tenham menor tendência a flocular, a agregar, a fundir. E isso eu estou evitando que a emulsão tenha a separação das fases, né? Então, essa repulsão mútua, ela contribui muito para a estabilidade das emulsões. Isso é bem verdadeiro. Quanto menor o tamanho das gotículas da fase interna, maior a estabilidade das emulsões. Não, quanto menor forem essas gotículas, isso é muito influenciado por aquele processo de agitação durante a fabricação ou manipulação da emulsão, tá? Maior será a estabilidade. Porque quanto menor, mais difícil a fusão dessas gotículas da fase interna. E quanto menos elas se fundirem, menos eu tendo a levar a separação de fases. Então, falso, né? As emulsões possuem alto potencial termodinâmico, e assim são termodinamicamente instáveis. Verdadeiro. Dois e 4. Letra D. Assinale a alternativa que contém um exemplo de tensoativo catiônico utilizado em emulsões. Os tensoativos catiônicos são aqueles em que a parte polar hidrofílica da molécula do tensoativo tem carga positiva, tá? Geralmente, os tensoativos catiônicos são quaternários de amônio, tá? O que é isso, professor? O nitrogênio, para manter estabilidade, ele faz 3 ligações. Então, o átomo de nitrogênio estável, ele encontra-se fazendo 3 ligações químicas. Entretanto, na forma de quaternário de amônio, que é quando o átomo de azoto ou nitrogênio está fazendo 4 ligações,
aí esse átomo torna-se parcialmente positivo. E é isso que dá a carga positiva do tensoativo. Por isso que os tensoativos geralmente são quaternários de amônio. Se essa carga é positiva, o meu neutralizante tem que ser um elemento de carga negativa, né? Um cloro, um bromo, um iodo, um flúor, né? Para ser um brometo, um cloreto, um fluoreto, tá? É o contrário do tensoativo aniônico, que a carga vai ser negativa, e aí eu vou precisar de um metal positivo como neutralizante, um cálcio, um sódio, igual o lauril sulfato de sódio, oleato de cálcio, né? Mas aqui pediu catiônico. Então, ó, os quaternários de amônio são geralmente os tensoativos catiônicos, via de regra, contendo neutralizante de carga negativa, igual brometo, cloreto, iodeto, fluoreto. Em relação à forma farmacêutica emulsão, é correto afirmar: uma emulsão em que a fase externa é o óleo é do tipo óleo e água. A fase externa é a que está em maior concentração. Se a que está em maior concentração é a fase oleosa, a emulsão é água-óleo. Gotículas de água dispersas em óleo. Está errado. De acordo com a teoria da cunha orientada, em geral, os emulgentes com características hidrofóbicas, hidrofóbico é lipofílico, lipossolúvel, porque tem fobia pela água, promovem a formação de uma emulsão água-óleo. Se o emulsificante é lipofílico, ele estabiliza emulsões que têm uma maior quantidade de óleo. E que emulsão é essa? A emulsão água em óleo. Então, essa aqui é a certa. De acordo com Griffin, na escala EHL de tensoativos, o valor de 3 a 6 aplica-se a emulgentes que estabilizam emulsões óleo-água. Ah, não é. É ao contrário, emulsões água em óleo. Então, nós vimos lá que os emulsificantes, que têm valor entre 3 e 6, por serem mais lipofílicos, eles estabilizam emulsões que têm a maior quantidade de óleo. E que emulsão é essa? A água em óleo, e não a emulsão óleo em água. De acordo com Griffin, na escala de 8 a 18, que são aqueles emulsificantes que têm característica na molécula da parte polar, eles estabilizam melhor emulsões que tenham mais água, ou seja, as emulsões óleo em água. E não as emulsões água em óleo. Então, a C e a D, para estar certo, aqui tinha que estar água em óleo e aqui tinha que estar óleo em água. Bancroft estabeleceu que a fase interna da emulsão será constituída pela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel. A fase interna é a que está em maior, a fase interna é a que está em menor concentração na emulsão. Então, o emulsificante, ele tem que ser solúvel na fase que está em maior concentração, que é a externa, e não na que está em menor concentração, que é a interna. Então, aqui teria que estar, Bancroft estabeleceu que a fase externa, contínua ou dispersante da emulsão, será constituída pela fase em que o agente emulsivo for mais solúvel. Aí estaria certo. Então, por isso que a correta é a letra B de bola mesmo. O sistema EHL é para o preparo de emulsões. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. De acordo com o sistema EHL, os tensoativos recebem um número que indica a polaridade da substância. Aqueles com valor de HL entre 3 e 6 são altamente lipofílicos. Certíssimo. E produzem emulsões do tipo óleo em água. Aí já errou, né? Entre 3 e 6, eles são altamente lipofílicos, então eles estabilizam emulsões que tenham mais óleo. E aí essa emulsão é água-óleo, e não emulsão óleo-água. De acordo com o sistema EHL, os tensoativos recebem um número que indica a polaridade da substância. Aqueles com valor entre 8 e 18 são altamente hidrofílicos, certo? E produzem emulsões do tipo água em óleo, não. Aqueles entre 8 e 18, justamente por serem mais hidrofílicos, eles vão emulsionar melhor emulsões que tenham mais água. E que emulsão é essa? A emulsão óleo-água, e não a emulsão água-óleo. Então, gente, isso aqui tem que estar na cabeça. Esse lembretezinho aqui para não errar esses exercícios.
Ao se usar o conceito de IHL no preparo de uma emulsão, são escolhidos os emulsificantes de valor de IHL mais próximo ao da fase aquosa da emulsão pretendida. Não necessariamente, porque se a emulsão for água em óleo. Então, eu tenho que escolher um valor de IHL mais próximo ao da fase externa. Aí sim, porque a fase externa é que está em maior concentração. E a fase externa pode ser aquosa ou oleosa, isso vai depender do tipo de emulsão. Na emulsão água em óleo, a fase externa é oleosa. Na emulsão óleo em água, a fase externa é aquosa. Então, aqui, para ficar certo, teria que estar no lugar de fase aquosa externa, tá? Eu escolho um emulsificante que tenha valor mais próximo ao da fase externa da emulsão. Se o valor de IHL é baixo, então, ó, baixo é entre 3 e 6, né? Alto é 8 e 18. Se o valor de IHL é baixo, o número de grupos hidrofílicos no surfactante é pequeno. Isso. Se a molécula é lipofílica, o número de surfactantes hidrofílicos é pequeno, certo? O que significa que ele é mais lipofílico do que hidrofílico. Sim. Correto. Se o valor de IHL é alto, aí esse valor é o que a gente considera entre 8 e 18, porque usualmente ele vai de 1 a 20, né? Aí o valor de IHL considerado baixo é nesse intervalo, entre 3 e 6, e alto entre 8 e 18. Se o valor de IHL é alto, significa que há predominância na molécula do surfactante de grupamentos apolares. Se o valor de IHL é alto, há predominância na molécula da parte polar. Aí já errou, né? E que este tensoativo estabiliza emulsões do tipo água em óleo. Não, tem que ser emulsões do tipo óleo em água. Então ela está toda errada. Então a correta mesmo é a letra D. A escolha de um agente emulsionante é primordial no desenvolvimento de uma emulsão, sendo o equilíbrio hidrófilo-lipófilo do tensoativo o parâmetro essencial a ser avaliado. Sobre a escolha de tensoativos, é correto afirmar que, para o desenvolvimento de emulsões do tipo água em óleo, deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de HL, pois este apresenta características mais polares. Água em óleo, a emulsão tem mais óleo. Então, tem que ter um tensoativo com baixo valor de HL. Porque o tensoativo com baixo valor de HL, ele é mais lipossolúvel, ele é mais apolar. Pois este apresenta características mais polares. Não, aí já não seria um tensoativo com baixo valor de HL. Para ser polar, teria que ser um tensoativo com alto valor de HL. Aí errou. Aqui, para ficar correto, teria que estar assim, ó, água em óleo, deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de HL, pois este apresenta características mais apolares. Aí estaria certo. Água em óleo, deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de HL. Já errou. Água em óleo, eu tenho a predominância da fase oleosa. Eu não vou usar tensoativo com baixo valor de HL, com alto, né? Não vou usar um tensoativo com água em óleo, a predominância da fase oleosa. Se a predominância da fase oleosa, eu tenho que utilizar um tensoativo que seja mais lipofílico, e ele não pode ter um tensoativo com alto valor de HL, e sim baixo. E aqui está falando alto, né? Água em óleo, a fase oleosa é predominante. Deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de HL. Não. Água em óleo, predominância da fase oleosa. A fase oleosa predominante. O valor de HL tem que ser baixo. Óleo em água. Deve-se utilizar um tensoativo com baixo valor de HL. Óleo em água tem mais água. Predominância da parte polar. O tensoativo tem que ter alto valor de HL. Se o valor óleo em água, deve-se utilizar um tensoativo com alto valor de HL, pois este apresenta características mais polares. A única que falou certo. Então, nas emulsões óleo em água, eu tenho que usar um tensoativo com alto valor de HL, porque há predominância na molécula desse tensoativo ou emulsificante da parte polar ou hidrofílica, uma vez que a emulsão óleo em água tem mais água do que óleo. Então, essa está certa. As outras todas, pelo menos algum equívoco tem, né?
Para o preparo de emulsões, é necessário o emprego de agentes emulsivos. Considere a formulação abaixo. Cera óleo de amêndoas, constituindo a fase oleosa de uma emulsão. Propileno glicol, nipagin, agente emulsivo e água deionizada, constituindo a fase aquosa. Então, é uma emulsão que tem cera, óleo de amêndoas, né, que geralmente é anti-estrias, propileno glicol, que é umectante, nipagin, que é o metilparabeno, conservante microbiológico, o emulsificante e o veículo, que é a água. Qual o valor de HL necessário para estabilizar essa emulsão? De que tipo é esta emulsão? Então, esse exercício ele é sempre resolvido da mesma forma. O que muda são os componentes, o valor do EHL e o peso-volume na formulação daquele insumo. Mas a forma de resolver é sempre a mesma, igual uma receita de bolo. Então, primeiro eu vou ter que calcular a porcentagem dos insumos das matérias-primas que constituem a fase em que o valor de HL foi dado. Então, ó, propileno glicol, metilparabeno, emulsificante e água, não foi dado o valor de HL. E esses aqui constituem a fase aquosa, esses aqui a fase oleosa. Então, para a cera, que tem o valor de HL, o que eu vou ter que calcular? A cera e o óleo de amêndoas, que foram os únicos que deu o valor de HL, perfazem do total da formulação 30 gramas, né? Então, 12 mais 18, porque o valor de HL só foi dado para elas, 12 mais 18 é igual a 30. Então, 30 gramas. É o 100% da fase oleosa. Da fase oleosa, não da formulação, tá? Só a cera é 12 gramas. Vai perfazer quantos por cento dessa fase oleosa, né? Aí aqui a gente tem que multiplicar cruzado. Aqui vai ser 30 vezes x, 30x, que vai ser igual a 12 vezes 100, 1.200. A x vai ser igual a 1.200 dividido por 30 igual a 40, né? 40%. Porque aqui, ó, a incógnita está debaixo do porcento. Então, a resposta sai em porcento. Vamos para... que foi para a cera, né? Agora para o óleo de amêndoas. Bom, para o óleo de amêndoas, a gente vai ter novamente que 30 é o 100% da fase oleosa, né? E o óleo de amêndoas perfaz ou está em quantidade de 18 gramas, né? A cera, 12. E o óleo, 18. O óleo de amêndoa, 18. Então, aqui vai ser a mesma coisa, né? 30 gramas é o 100% da fase oleosa. A 18 gramas é a quantidade do óleo de amêndoas na formulação. Quantos por cento o óleo de amêndoas perfaz da fase oleosa? Então, multiplicando cruzado, vai dar 30x. 18 vezes 100, 1.800.
1.800 dividido por 30 vai dar 60%. Aí sim, somando 40% mais 60% dá o 100% da fase oleosa, né? Agora, eu vou calcular o que foi pedido, que é o valor de HL, necessário para estabilizar a emulsão. Então, como que eu calculo isso? Só tem como eu fazer os cálculos envolvendo os insumos, os quais foram fornecidos o valor de HL. Por isso que a gente só fez para cera e para o óleo de amêndoas. Então, eu tenho que pegar a porcentagem da cera e multiplicar pelo valor de HL dela, mais a porcentagem do óleo de amêndoas, multiplicar pelo valor de HL dele. A porcentagem da cera, 40%, né? Então, 40% vezes, qual que é o valor de HL da cera? 15. Mais, qual que é a porcentagem do óleo de amêndoas? Do óleo de amêndoas, a gente calculou e viu que é 60. Vezes, qual o valor de HL do óleo de amêndoas? 9,5. Então, pessoal, esse tipo de exercício em que se pedir o valor de HL necessário para estabilizar a emulsão, sempre vai ver quais os componentes ou insumos da formulação que foi dado o valor de HL. Esses insumos constituem qual fase? Que no caso a oleosa. Então, eu somo a quantidade total desses componentes da fase oleosa, 12 mais 18, 30. Então, 30 é o 100% da fase oleosa. Aí eu faço uma regra de 3 com a quantidade de cada componente. A cera é 12, o óleo é 18. Fazendo a regra de 3, a cera faz 40% da fase oleosa, o óleo 60%. Aí eu vou pegar essas porcentagens que eu encontrei e vou multiplicar pelo valor de HL de cada um. A porcentagem por 15, que é o valor de HL dela, a porcentagem do óleo de amêndoas e vou multiplicar por 9,5, que é o valor de HL dele. Então, olha lá, a 40% vezes 15, que é a porcentagem da cera vezes o valor de HL dela, 60% vezes 9,5, que é a porcentagem do óleo de amêndoas com o valor de EHL dele, né? Bom, aí 40% é 40 sobre 100, né? Para a gente tirar esse por cento, a gente tem que dividir por 100. Então, 40 dividido por 100 dá 0,4 vezes 15, mais 60% é 60 sobre 100. Então, para tirar o porcento, eu tenho que dividir por 100, vezes 9,5. Então, 0,4 vezes 15 vai dar 6, né? Mais 0,6 vezes 9,5. Vai dar 5,7. Então, 6 mais 5,7, 11,7. Então, esse aqui é o valor de HL. Esse aqui é o valor de HL da emulsão. Então, olha aqui. Qual o valor de HL necessário para estabilizar essa emulsão? 11,7. De que tipo é esta emulsão? Aí, você vai naquele intervalo. No intervalo lá entre 8 e 18, e 11,7 está dentro dele, eu tenho uma emulsão óleo-água. E tanto é verdade, né? Se você pegar aqui a água que perfaz 100, subtrair lá, ó, a fase oleosa é 30 gramas. Então, os outros 70 é de fase o que? Aquosa. Então, eu tenho mais água do que óleo. Então, de toda forma, é uma emulsão óleo em água. E pelo valor também de HL aqui, que está lá no intervalo entre 8 e 18. Porque se tivesse entre 3 e 6, né? Seria água, óleo.
Isso. Exatamente. Bom, pessoal, alguma dúvida nesse exercício, o modo de correção dele, como que é que se procede? Ou tudo bem? Sobre o restante dos exercícios, em relação à revisão que a gente fez hoje, em relação a esse conteúdo, que de certa forma é até enxuto, né? É basicamente emulsão, tem a parte dos agentes emulsificantes, mas é tudo sobre dispersões farmacêuticas, sistemas emulsionados. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem algum questionamento? Você vai deixar no AVA, professor, esse exercício corrigido? Vou postar a gravação. Agora, o exercício, esse exercício ele já está aqui, ó, exercício de revisão para a primeira avaliação, né? Aí as questões estão aqui e eu vou postar a gravação com a correção, certo? Essa gravação que eu estou fazendo agora. Certo. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou finalizar a gravação porque eu preciso dar um recadinho para vocês, tá certo? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e boa semana.